A educação à distância, como toda modalidade de oferta, ou como todo modelo educacional, ela tem um conjunto de pressupostos, né, e um conjunto de premissas. Ela se baseia nisso para poder ela se estruturar. Né? Então, alguns aspectos da educação à distância, elas são extremamente importantes. E isso é perceptível na medida onde a gente tenta identificar quem é a nossa clientela. Bom, a primeira coisa, ela rompe com a ideia de territorialidade. Né? Então, enquanto na educação presencial você tem uma estrutura física claramente definida e todos os indivíduos precisam se deslocar para aquele local para que encontre, para que se dê o processo de ensino-aprendizagem, a educação à distância ela tem altíssima capilaridade. Tá? Vocês estão em polos, vocês estão nas suas casas, vocês estão em seus ambientes de trabalho e você está tendo acesso ao conhecimento. Não é? Naturalmente, isso se dá graças à quantidade de recursos tecnológicos que se dispõe hoje. Mas também se dá graças aos princípios que fundam a educação à distância, não é? Que é cuja pretensão inicial ou cujo pressuposto é romper com as questões territoriais e romper com as questões relacionadas ao tempo. Né? Então, comparando com a educação presencial, a educação presencial ela acontece sempre num tempo sincronizado, fixo, definido previamente na hora que você resolve se matricular num determinado curso. É comum você perceber isso, olha, eu vou fazer o curso de bacharelado em letras, eu vou fazer o curso de especialização em alguma coisa que me interessa, e aí esse curso é oferecido dias tais e horas tais e tais. Né? Então, ou você ou se enquadra nessa metodologia e nesse calendário fixo, ou então a sua possibilidade de participação nesse curso está bastante limitada. Na educação à distância, ao romper com esse conceito de território, um território claramente delimitado, já que ele tem uma capilaridade muito grande, e o tempo, né, significa que os recursos por meio dos recursos tecnológicos, o acervo de conhecimento que envolve aquele curso vai estar disponível para você acessá-lo em qualquer lugar e a qualquer momento. Né? Então, para isso, ela se apoia nas tecnologias e numa coisa que vocês vão lidar a partir de agora, que se chama ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual de aprendizagem, ele é preparado especificamente para que o aluno transite, se movimente ao longo do curso, nas suas disciplinas, na sua produção intelectual, nas suas pesquisas bibliográficas, na produção do seu trabalho de monografia, de modo que se tenha um registro desse percurso e dessa trajetória escolar. Então, isso acontece, de fato, graças aos avanços da tecnologia. Tecnologias que muitas vezes foram produzidas sem essa intencionalidade, sem esse planejamento e não se sabia nem que ia usar na educação, né? Que são as tecnologias digitais de informação de um modo geral. Né? Com isso entra computador, entra internet, entra um conjunto grande de recursos, redes sociais, etc., que não foram pensados especialmente para a educação, mas que em processo de adaptação, em processo de assimilação, eles passam a ter grande uso e disponibilizar de uma forma imediata, né, como a gente costuma dizer, síncrona, os recursos disponíveis e o conhecimento disponível para todos vocês. O que é importante na educação à distância é a relação professor-aluno. Enquanto na educação presencial você tem uma relação que acontece sempre num espaço delimitado, né? Na educação à distância esse espaço se amplia. Né? É como ele explodisse, ou então essa bolha crescesse, onde os processos de interação eles podem se dar de várias formas. Né? Eles podem se dar de forma síncrona, que é aquele que a tecnologia permite que você fale e tenha uma resposta imediata, o caso das web conferences, né? O caso do chat, você está perguntando aqui, o professor está lá respondendo na mesma hora, né? E tem as tecnologias assíncronas, que são aquelas onde você vai lá no ambiente que eu falei anteriormente,
posta, né, digita uma dúvida, solicita um esclarecimento, faz um comentário e num tempo diferido, ou seja, num tempo assíncrono, num outro momento, entra um sujeito ou um ator do processo educativo, seja o professor, seja tutor, seja coordenador, seja secretário, e tenta dirimir aquela questão que você colocou. Né? Então, ela funciona em tempos distintos, né? Mas que complementam-se e conseguem atender o aluno de uma forma satisfatória. Isso é muito importante. Muitos educadores consideram que a relação professor-aluno na educação à distância ela é fortalecida justamente por causa desse acervo de recursos que podem ser utilizados. Na educação presencial, por exemplo, você está na sala de aula, você tira a dúvida naquele momento, mas vamos supor que você pega o ônibus para voltar para casa e você tem uma outra dúvida, ou então não entendeu determinada coisa e precisa de um esclarecimento. Das duas, uma, né? Ou você vai nos livros e procura a resposta, ou você vai esperar a próxima aula para se encontrar com o professor. Né? Na educação à distância, isso pode ser resolvido rapidamente porque você passa uma mensagem, não é, lá no seu ambiente e em menos de 24 horas você pode ter aquele seu questionamento sanado. Né? Então, na verdade, essa modalidade de oferta, ela mexe com um padrão estabelecido que a gente já tinha, que estava acostumado, né? Nós estávamos tão acostumados com esse modelo, com a consolidação desse modelo, que a nossa tendência natural é fazer comparações. Tá? Na educação à distância, isso é mais ruim, na educação presencial, aquilo é mais ruim. E, na verdade, não carece esse tipo de comparação, porque são duas modalidades diferentes. Né? Quando a gente tem duas coisas muito diferentes, a gente não pode comparar. Elas partem de pressupostos distintos, né? Se a gente tivesse duas coisas diferentes partindo dos mesmos pressupostos, a gente poderia fazer uma comparação, mas nesse caso não, né? E atende uma clientela que, em outras circunstâncias, essas pessoas jamais teriam acesso a formações ou de ensino superior, ou de pós-graduação, ou seja lá do que for. Porque ao romper a dimensão territorial, ela chega em lugares que até então não chegaria, por exemplo, ensino superior público e gratuito, como nós já estamos chegando por meio da UAB a muitos polos de apoio presencial. São polos no interior dos estados, no interior do Brasil, né? E que para você construir uma estrutura física para a oferta deste tipo de curso, você demoraria anos, né? Demandaria um investimento altíssimo. E graças à parceria entre os 3 entes federados do poder público, estamos conseguindo chegar nesses locais de uma forma rápida, atendendo a demandas específicas daqueles locais e de uma forma que eu diria, que eu costumo chamar de estrutura Lego. Ou seja, se um determinado local você tem demanda de determinado curso, vai aquele curso para lá. Formou 3 turmas, você não tem mais precisão de formar profissionais daquele curso num determinado local, o curso vai para outro lugar e para aquele mesmo local vai um outro curso para responder a outra demanda. Essa flexibilidade é um fator muito importante na oferta de educação à distância, porque impede processos de cristalização. Muitas vezes você tem cursos num determinado local que está sempre formando o mesmo profissional, você tem uma demanda reprimida do lado de fora que não quer fazer aquele curso, mas não tem outra alternativa, né? E isso se perpetua no tempo, né? Criando uma situação muito estática, o que faz com que as ofertas educacionais em determinadas regiões fiquem muito limitadas. A educação à distância traz esse fato novo, né? Traz essa dinâmica que permite que a gente esteja sempre pensando o que é melhor para a região, o que a região está demandando, por que ela está demandando aquilo, como é que nós vamos responder aquilo. E esse movimento é um movimento muito salutar, não só para os indivíduos, né, que na sociedade do século XXI tem demandas as mais variadas, mas para o desenvolvimento local, né, para o desenvolvimento do Estado como um todo e para o desenvolvimento do país como um todo. Né? Então, isso é muito importante. Né? A gente procura também, por meio da educação à distância, que trabalha eminentemente com adultos, trabalhar numa abordagem contextualizada,
né? Diversificar as modalidades de oferta e os recursos pedagógicos e permitir que, de fato, toda essa oferta ela seja uma oferta mais aberta, mais flexível, capaz de atrair com mais, digamos assim, com processos mais dinâmicos, o aluno que está interessado em melhor se qualificar para ter um exercício profissional mais satisfatório e contribuir de forma mais efetiva com seu próprio desenvolvimento pessoal, com seu desenvolvimento profissional e com o país de um modo geral.